PEC do teto é aprovada em primeiro turno na Câmara e deve ser votada ainda este ano pelo Senado. A proposta foi tema de debate na Comissão de Assuntos Econômicos. E o fim das coligações proporcionais já pode ser analisado pelo plenário. Olá! Em debate na Comissão de Assuntos Econômicos, especialistas criticaram a PEC 241, que estabelece um teto de gastos federais. A proposta ainda está na Câmara e ontem foi aprovada em primeiro turno. Pela segunda vez, a Comissão de Assuntos Econômicos convidou especialistas para debater a proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos nas próximas 2 décadas. Ela define que durante 20 anos, as despesas da União só poderão crescer até o limite da inflação do ano anterior. Quem descumprir o teto sofrerá restrições, como, por exemplo, a proibição de fazer concursos e aumentar salários. A PEC é a aposta do governo para tentar reequilibrar as contas públicas. Para a professora Laura Carvalho, do Departamento de Economia da USP, a crise brasileira não é resultado do crescimento de despesas, mas da redução de receitas. Por isso, segundo ela, congelar gastos não resolve o problema fiscal do país. Pelo contrário, vai aprofundar a crise. Há uma perspectiva, como eu já disse, de um prolongamento dessa crise econômica, porque os investimentos vão estar, mais uma vez, paralisados, vão ser os principais perdedores, não há outro motor, a economia mundial ainda patina, fala-se lá fora em estagnação secular, em crescimento baixo nesses países por muito tempo, certo? Não há nada lá fora que vai resolver nossos problemas. Aqui dentro há uma massa de desempregados que não quer ou não tem interesse em consumir. O professor de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense, Gessé de Souza, também bateu na tecla de que a PEC não resolve o problema. Segundo ele, a proposta é resultado de pressão do sistema financeiro. O serviço da dívida equivale a 42% do nosso orçamento. Né? Educação e saúde juntos não chega a 8%. Né? Mas a retração é em cima da saúde e da educação, que é o único elemento. Nós já temos uma situação extremamente precária nessas áreas, né? Precisaria de mais investimento. Né? Abaixo a PEC 241. Eu considero uma traição aos interesses nacionais. Eu estou de acordo que o capitalismo hoje é isso, mas ele é. E não tem como a gente propor agora uma revolução que elimine essa realidade no mundo inteiro. Eu só tenho uma pergunta. O que é que vocês fariam no lugar? Tem umas reformas tributárias que você consegue fazer que reduz imposto para quem, na verdade, está pagando relativamente mais, que são os mais pobres, eleva imposto para quem tem condições de pagar mais e que hoje paga muito pouco e ainda sonega, né? Fiscalização sobre essa sonegação. Existe toda uma série de conjuntos de medidas para aumentar a receita pelo lado da reforma tributária. Você só tira de onde tem e quando não tem, falta tudo, aí não tem para estrada, não tem para nada. Então, eu sou defensor de que a gente discuta sim e que possamos fazer uma medida. Eu acho que juntar oposição, situação e todo mundo para a gente fazer dar um marco zero para que a gente possa ter limite sim. A senadora Gleisi Hoffmann, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, disse que vai apresentar um requerimento pedindo que a PEC 241 seja analisada também por essa comissão quando a proposta chegar ao Senado. Pelo regimento interno, a PEC só passaria pela Comissão de Constituição e Justiça. O presidente do Senado, Renan Calheiros, comemorou a aprovação em primeiro turno da PEC que limita os gastos públicos pela Câmara dos Deputados e disse que se empenhará pessoalmente para que ela também seja aprovada pelo Senado ainda em 2016. Ontem nós tivemos um grande momento para o Brasil, a aprovação dessa proposta com regras e diretrizes para a questão fiscal é fundamental para que nós possamos pensar no futuro. Ou votamos essa PEC com novas diretrizes fiscais, ou vamos ter que aumentar impostos, e a sociedade não aguenta mais isso. Eu vou conversar com o presidente da CCJ para que nós tenhamos um relator que possa abreviar os prazos e a tramitação. Se nós não abreviarmos prazos e tramitação,
Nós vamos demorar mais de 30 dias e nós não temos como apreciar essa matéria, que é muito importante para o Brasil, depois do último dia do ano fiscal. Ficará muito ruim. Renan Calheiros também marcou para a próxima terça-feira sessão do Congresso Nacional. O objetivo é limpar a pauta de vetos e votar o projeto que abre crédito de R$ 1.100 bilhão para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O presidente da República sancionou 4 medidas provisórias, entre elas a que resgata o Ministério da Cultura e cria as secretarias especiais dos direitos da pessoa com deficiência e dos direitos da pessoa idosa. A que extinguiu 10.462 cargos comissionados no Poder Executivo. A que libera apoio financeiro da União aos municípios e ao Distrito Federal para ampliação da oferta de educação infantil. E a que fixa em 10,54% o reajuste este ano das receitas patrimoniais decorrentes da utilização de terrenos e imóveis de propriedade da União administrados pela Secretaria do Patrimônio da União. Algumas delas receberam vetos que serão analisados futuramente pelo Congresso Nacional. O plenário do Senado deve votar em novembro uma proposta de emenda à Constituição que muda as regras nas eleições. A PEC 36 acaba com as coligações para cargos proporcionais e cria uma cláusula de barreira que pode reduzir o número de partidos. O Brasil tem 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, 26 deles com representantes na Câmara. Todas as legendas com deputados federais eleitos têm direito a uma parte do fundo partidário e do horário gratuito de propaganda no rádio e na TV, independente do número de parlamentares. Nós vivenciamos no Brasil, sem nenhum demérito ao termo que eu vou utilizar, é uma verdadeira prostituição política. Hoje cria-se partidos para se negociar cargos, ministérios e tempo de televisão. Se nós realmente não colocarmos uma barreira, essa cláusula de barreira tão ovacionada, nós teremos no futuro, ao invés de 35, 50 partidos. Não há governo, seja do PMDB, do PSDB, do PT, que consiga transmitir aos agentes privados e públicos alguma estabilidade política com essa Babel partidária. A proposta de emenda à Constituição cria barreiras para os pequenos partidos. De acordo com a PEC, a partir de 2022 só terão funcionamento parlamentar as legendas que alcançarem um desempenho mínimo nas eleições para a Câmara. E a nota de corte é alta. As siglas precisam obter pelo menos 3% do total de votos válidos no país, distribuídos em 14 unidades da federação. E em cada uma delas, o partido deve garantir 2% dos votos. Nas eleições de 2018, já valeria uma regra de transição. Só teriam funcionamento parlamentar as legendas com 2% dos votos válidos em todo o país. Talvez os 35 partidos de hoje se resumam a 8 partidos, que é um apelo que a população brasileira tem feito, a fim de acabar-se com os partidos de aluguel, as conveniências, o toma lá da cá. Pela PEC, apenas as siglas que alcançarem a cláusula de barreira terão direito ao dinheiro do fundo partidário e ao tempo de rádio e TV. Os parlamentares eleitos por partidos que não atingirem a nota de corte podem exercer o mandato. Mas as legendas ficam fora do rateio de vagas nas comissões e na mesa diretora da Câmara. Tira a eficiência do Congresso Nacional se ter, por exemplo, na Câmara dos Deputados, 29 líderes para sentar numa mesa e todos nós sabemos que o Congresso Nacional, ele funciona, a rapidez dele, ele funciona através de consenso de líderes e fica muito difícil. A proposta ataca em outra frente. Proíbe as coligações nas eleições proporcionais a partir de 2020. As alianças valeriam apenas para as campanhas majoritárias, na escolha de prefeitos, governadores, senadores e presidente da República. Esse sistema que está aí é um sistema maluco. É um sistema que a pessoa é dona do voto dela até o momento que ela põe o voto na urna. A partir dali, tudo pode acontecer com o voto dela. Ela pode votar em alguém para deputado e eleger
eleger alguém que ela detesta. Aí você pega, dentre os eleitos, você pega um vereador ou uma vereadora que ficou de fora da Câmara e tem o triplo de voto de um que está dentro, pelo sistema de votação de legenda à eleição proporcional. Eu acho que isso é uma coisa que não é democrática. Para aliviar os prejuízos para os pequenos partidos, a PEC autoriza a criação das chamadas federações partidárias. Legendas com afinidade ideológica podem se unir e atuar como um só partido nas casas legislativas. Se juntas as siglas alcançarem os votos exigidos pela cláusula de barreira, elas terão direito a funcionamento parlamentar, tempo de rádio e TV e dinheiro do fundo partidário. Mas a proposta tem uma exigência. Os partidos unidos em federação devem ficar juntos durante pelo menos 4 anos. Se um partido resolver deixar o grupo, perde os benefícios. Os partidos que têm afinidade ideológica, se integrarão numa federação e poderão enfrentar as eleições sem se descaracterizarem, sem extinguirem os seus partidos de origem. Com relação às coligações proporcionais, isto vai também evitar esse associativismo negativo que tem havido para as eleições. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.